noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo da playlist Trivia, porque hoje eu vou falar, mais uma vez, sobre trivialidades, né? Um pouco do meu cotidiano, um pouco do que eu andei fazendo, inclusive do que eu andei publicando, né? Eu publiquei, porque, todo mundo sabe, né? Eu tenho também um blog chamado Café nas Nuvens, né? cafenasnuvens.com.br. Ah, sim, e também tem outros blogs. Tem um, inclusive, chamado Trivia, né? trivia.antoniocaetano.com.br, onde eu republico, com os devidos links, etc., matérias que eu acho muito interessantes. E uma das matérias que eu publiquei foi uma matéria que saiu na Aeon, uma revista online muito interessante, gratuita, sabe? Quer dizer, que aceita doações, mas deve ter alguma fonte de renda, porque ninguém vive de doação, né? Onde a pessoa, né, o autor, que acho que é uma moça, defende a tese de que a filosofia é uma arte. Eu achei interessantíssimo, né? Aí ela passa, inclusive, pela questão entre realismo e idealismo, que a gente já conversou aqui, porque é uma das minhas obsessões, né? Ou uma das minhas grandes, de certo modo, revoltas, né? Quer dizer, eu acho que esse mundo é o que está sendo por conta da, digamos, da hegemonia que o idealismo exerceu nos últimos, vamos dizer, 100, 150 anos, entendeu? Eu acho que a partir de Kant, eu já falei isso, mas eu vou repetir, porque ela usa uma... eu já também tinha dito isso, que eu acho que, eu não disse que a filosofia era uma arte, mas eu acho que a filosofia, de certo modo, é preciso ter ouvido para ela, né? Quer dizer, eu comparei, assim, de algum modo, com a música, né? Quer dizer, tem certas coisas para as quais, acho que para tudo, inclusive, né? Os criadores são aqueles que têm ouvido para coisas, e aqueles que reproduzem a técnica, a técnica criada, né? São os conservadores. Não vejo nenhum mal que o mundo se divida assim, não valorizo mais uns do que os outros, né? Se o mundo fosse só um mundo de criadores, a gente ia inventar a roda todo dia, sabe? Então é preciso que hajam criadores e conservadores, e é preciso que os conservadores sejam bastante críticos em relação aos que se pretendem criadores, né? Para a gente não ficar à mercê de todo doido que bate a nossa porta, né? Então, até aí tudo bem, né? O problema que eu vejo, quer dizer assim, nessa hegemonia do idealismo, né, a partir de Kant, né, ou especialmente a partir de Kant, né, porque o idealismo ele vem, se a gente for buscar, você vai ver que mesmo a filosofia oriental, indiana, etc., já tem um ramo realista e um ramo idealista. Tem um ramo onde Maia é a realidade, tal qual ela é nos apresentada, e aquela que vai dizer idealisticamente que Maia é a ilusão. Tá? Confiram isso, né? Eu falo um pouco de cabeça, por favor, sempre confiram o que vocês ouvem. Achou interessante? Confere. Não achou, também deixa para lá. Tá? Mas aí, quer dizer, nesse artigo, né, ela fala, ou ela cita alguém que me remeteu a uma citação que o Bento Prado faz no livro dele, um dos livros dele, de Wittgenstein, né? Quer dizer, mas no texto ela fala, citando um filósofo analítico, né, de que, enfim, ninguém duvida que estamos vendo a mesma janela, tá? E o Wittgenstein, só para fazer aqui uma digressão, que numa discussão lá em Oxford, né,
estava alguém palestrando contra a filosofia analítica, se não me engano era o Moore, ele falou, mas ninguém duvida, será que alguém duvida que nós duvidamos de que embaixo das calças estejam cuecas? Alguma coisa assim. Enfim, o que eles querem dizer é que tanto o idealista quanto o realista vêm a mesma janela, enfim, né, o mesmo objeto. A questão toda é como essa representação do objeto se dá. Não é? Quer dizer assim, o que Kant vai fazer quando ele pega de uma maneira inexplicável, eu sempre digo para todo mundo, eu falei, cara, você abre a crítica da razão pura, ela já começa pela estética, você começa a ler a estética, você diz, eu comecei a ler Kant na coleção Os Pensadores, que em alguns livros eram apresentados apenas trechos, não vou nem cala de boca, eu acho que vou falar a palavra errada, enfim, trechos, né? Resumos. Se você começa a ler estética, né? Começa a ler a crítica da razão pura e ela começa pela estética, está faltando alguma coisa aqui, que dê fundamento ao que está sendo dito aqui. Parece que tudo sai do nada e ele apresenta umas argumentações assim, meramente formais, quer dizer, palavras, argumentinhos, silogismos, que loucura, quer dizer, então tempo e espaço para eles são formas do pensamento, né? As categorias todas também estão no intelecto, então, quer dizer, o que significa que, vou repetir, né? Os dados sensíveis entram em nossa mente, pelos olhos, pelos ouvidos, e são imediatamente formatados em objetos espaço-temporais. Então, isso que eu vejo mentalmente, na verdade, eu não posso dizer que tenha qualquer relação com aquilo que está lá fora. Né? Eu posso presumir que tem, né? Mas não posso afirmar. A tal da coisa em si é inacessível. Digamos que conhecido ou não conhecido, essa não é a questão. O problema todo, o grande problema do idealismo é que ele corta o laço que existe entre a mente humana e o mundo. Esse é o grande problema. E isso vai dar uma desconfiança do mundo que é patente aí, a gente está vendo. A gente está vendo o resultado disso. Tá? E mais, pense bem, eu estou olhando lá para fora e estou vendo uma árvore. Que, segundo Kant, eu só vejo essa árvore porque ela foi formatada espacial e temporalmente na minha cabeça. Os dados que vêm lá de fora desse objeto e a minha representação não guarda nenhuma relação necessária. Então, a minha relação com a natureza é uma relação de desconfiança. Porque eu não posso... Né, o meu laço com a natureza está cortado. Agora, por outro lado, vejam essa casa. Estou cercado de objetos aqui feitos por outros homens. Entenda que já se estabelece aí uma segunda natureza, que é uma natureza puramente humana, civilizacional, queiram chamar como quiserem. Tá? Daí a tal ênfase que, em decorrência disso, se dá a cultura, a civilização, e parará. Tá? Enfim, estou cercado de objetos criados por outros seres humanos. Então, evidentemente, que esse dado sensorial, ele já me vem de um autor conhecido com quem eu compartilho a mesma humanidade. Então eu posso muito mais confiar numa relação de, ao menos, relativa correspondência entre tudo que está aqui à minha volta do que com a árvore, um passarinho, meus gatos. Entende? Acho que é meio claro isso. E a gente vê isso hoje. Quer dizer assim, e a gente pode acompanhar que desde esse período, desde que o kantismo se estabelece, lá sempre esqueço as datas, mas começo do século XVIII, no XIX, depois eu vejo, mas não importa. A gente vê isso hoje patente, o desprezo pela natureza, a desconfiança em relação à natureza, sabe? E uma
eu ia chamar de idealização, né? Mas, enfim, quase um culto aos objetos materiais produzidos aos objetos artificiais. Não é? Está aí o resultado. Porque o homem não se sente mais parte da natureza. Ele expulsou, ele não tem mais vínculo, a relação é de desconfiança. E esse é o problema. O problema não é essas questiúnculas que ficam se discutindo nesses seminários e não sei o que, e Kant, né, o kantismo, e não sei o que, e parará, e fulano e Beltrano disse isso, aí o cara, cada um... Eu estava lendo um livro, Ipseitas, que é um livro brilhante. Tá? O Bento Prado é um cara espetacular, genial. Um brasileiro, um filósofo que está assim, mas dentro desse ambiente acadêmico. E ele nos dá, e ele discute a sério, ele não é um trapalhão, sabe? Mas eu, como vamos dizer assim, uma figura mais até bruta, né? Fora desse ambiente acadêmico, um homem como um jornalista, que por acaso calhou de se interessar por filosofia, ou se interessou por filosofia a vida inteira, porque chegou na filosofia pela arte. Né? E, não vim de nenhum como o Prado, o Bento Prado, imagina uma pessoa chamada Bento Prado, Prado, eu pensei que Bento também era sobrenome, mas não, enfim. Prado, a família Prado em São Paulo, isso é uma dinastia, entendeu? Então são pessoas que tiveram aquele lustro de pai para filho, então pessoas que estão mergulhadas em cultura. Eu vim de uma família de imigrantes, né? Basicamente, quer dizer assim, pessoas educadas, mas não eram pessoas cultivadas, pessoas que tiveram que trabalhar a vida inteira, né? Então, eu até me considero assim, eu não posso me comparar com Bento Prado em termos de sutilezas, etc, etc. Né? Também não estou me diminuindo, estou botando as coisas nos seus lugares, porque eu não quero aqui parecer que eu estou desprezando acadêmicos, da categoria de um Bento Prado, que tem uma tradução das meditações de Descartes que é simplesmente uma obra-prima da tradução. Né? Então é uma figura respeitabilíssima. Mas quando você lê esse livro, você vê que ele vai nos reportando toda a querela acadêmica dessa questão da representação do mundo, da oposição entre uma filosofia dita do senso comum, que é essa pela qual ele vai chamar isso que eu estou pensando, dizendo aqui, de filosofia do senso comum. Eu acho um erro, mas tudo bem. Ele tem uma autoridade para dizer isso, respaldada por toda uma história aí da filosofia. Não que não haja pessoas na academia que pensem como eu, por favor. Quer dizer, ou que eu pense como elas, melhor dizendo, até. Tá? Só que eu cheguei a isso por mim mesmo. A verdade é essa. Isso eu posso dizer e gosto de dizer. Né? Mas aí quando o Bento Prado expõe isso tudo, aí você vê, os caras vão criando conceitos, nomes, questões e falam. Eu digo, cara, isso é completamente irrelevante e inacessível ao mesmo tempo para uma pessoa comum. Isso é um delírio acadêmico. Onde é que isso vai se encontrar com a realidade? E não só com a realidade das pessoas comuns que precisam de um fundamento para o seu comportamento moral, ético, espiritual, da sua relação com o mundo, com a natureza, com os outros homens. Sabe? E não só esse encontro, mas um encontro também com a própria ciência, que precisa de um fundamento para se pensar. Sabe? Aí o que acontece? Aí a gente chega no evolucionismo, que foi um outro texto que eu publiquei lá no Trivia, a partir do livro do Tom Wolfe, que é um jornalista de primeira qualidade e que faz galhofa do evolucionismo. Né? Porque você vai cair nessas teorias que vão de tudo, gigantescas, científicas, que vão buscar a origem. Não é
finalidade da ciência, eu acho isso eu estou afirmando, eu, pesquisem vocês aí, não é função da ciência especular sobre a origem de nada. A ciência tem que se voltar, vamos dizer assim, para o presente, para as coisas, para a experiência imediata. Tá, tudo bem, você vai falar de arqueologia, você vai falar de... Mas você veja que é preciso muita cautela também quando a gente vai muito longe no passado. Porque é muito fácil a gente reconstruir um passado à luz das teorias que a gente tem na cabeça. Isso aí a gente cansa de ver sendo, digamos, refutações sobre teorias que se tinham sobre isso, sobre aquilo do passado, como é que era. Tudo, inclusive a própria arqueologia, né, a biologia e tudo mais. Então é preciso muito cuidado. Eu acho muito complicado uma ciência, a origem do homem, a origem do universo, a origem... Você não tem prova, isso é uma mera especulação. Aí já é vendido como uma prova. O universo nasceu assim, o homem veio da... Tom Wolfe faz pedacinho do evolucionismo. Não, que eu já também falei isso, ai meu Deus do céu, 55, quase 60 vídeos eu já começo a me repetir. Mas enfim, eu já falei isso, quer dizer, a ideia de uma relação plástica entre os seres e o meio ambiente, de tal maneira que eu me vejo compelido, né, com uma certa frequência a responder a esse ambiente em que eu estou vivendo, isso nem é pelo que eu entendi, nem é uma pretensão, uma criação, uma ideia original do Darwin, do Darwin, né? Quer dizer assim, isso aí é quase que um lugar comum, não é? Quer dizer assim, outro dia mesmo eu estava vendo um povo lá, acho que da Polinésia, que por conta de viver, de mergulhar, eles têm uma capacidade pulmonar que vai de geração em geração muito peculiar, entendeu? Peculiar. E por aí vai, um passarinho tem o mesmo passarinho, entre aspas, em um lugar ele o nariz é mais o bico é mais comprido ou mais curto, e por aí vai. Porque se adapta, mas essa adaptação não pode ser aquela que se dá ao longo de séculos e séculos e milhões de anos, porque não tem sentido. E que vai por acumulação, por acaso acontecendo uma coisa... um pedacinho do olho se criou há 1 milhão de anos, aí ficou lá, sem função nenhuma, aí 1 milhão de anos depois uma mutação vai e aí junta as duas... Aí, se é assim, é uma maluquice. Pode ser que eu esteja fazendo uma caricatura errada, né? Mas eu acho que o processo adaptativo ao meio ambiente tem que ser mais ou menos rápido, porque senão você morre. Se esfriar e o bicho não conseguir alcançar alguma fórmula de suportar aqueles ataques... você está aqui interferindo na nossa... Ela está aqui me futucando, ela quer atenção. A tal. A Zen está aí maluca, já apareceu por aí. Mas enfim, se o animal não tiver uma resposta imediata a uma mudança do meio ambiente, ele morre. Né? Então, quer dizer assim, agora, aí os caras querem chegar, aí por uma questão, aquelas questões que vão começar lá, quer dizer, que eu digo assim, há uma espécie de auto-iluminismo, que é muito interessante, e um baixo iluminismo, que começa daí. Esse anticlericalismo, que era até justificável, vira um materialismo e um ateísmo desenfreado, um niilismo maluco. Aí, porra, tudo vai para o espaço, sabe? Aí você quer substituir, porra, o que bem ou mal, eu sou católico, mas eu entendo que é perfeitamente natural que alguém diga que o Gênesis é uma mitologia, uma cosmogonia, uma cosmogonia que tem um pé no mito. Ok, tudo bem e tal. Ok. Há quem acredite
que a coisa se deu assim, literalmente, etc, etc. Eu acho que isso não é a questão. Porque seja como for que se deu, eu não vou entender. Né? Não é, está além da minha inteligência. Sabe? Mesmo uma teoria como o Big Bang, quando os caras dizem que ali naquele minutinho, se naquele segundo tivesse acontecido isso, tá, mas o que tinha? Ninguém vai aonde, o que tinha antes, né? Quer dizer assim, é tão evidente que você tem umas mudanças como se fossem os graus das equações, você pula de um grau para outro, e esse salto ele se dá com um corte de tal maneira que parece não haver relação entre, sabe, por exemplo, o mundo orgânico e o mundo, aliás, o mundo inorgânico e o mundo orgânico, quer dizer, entre o inanimado e a vida, sabe, e da vida, do modo geral, para a vida inteligente, que é o qual nós só somos a única espécie existente. Né? Quer dizer, então as coisas se dão de uma maneira que beira o inexplicável. Então, essa discussão, e quando eu digo que não é papel da ciência, é porque, mal e mal, a gente pode dizer que é papel do homem. Né? A teologia vai se dar esse luxo, sabe? Talvez uma parte da metafísica, mas a origem mesmo, acho que nem a teologia. Então a gente vai falar um pouco de Deus, mas a origem não é para o nosso bico, e fim de papo, sabe? Então, eu acabei falando disso, eu queria falar, já tem 21 minutos, eu queria ter falado um pouco de como é que foi os dias aqui agora. Eu tive que ir a um hospital, lindo aqui no Rio de Janeiro, lindo, pode-se dizer, mas é um lugar que sobreviveu ao rodo que passaram na história do Rio de Janeiro, né? Derrubaram tudo no último século, assim, do que havia de antigo na cidade, mais ou menos. Não dá nem para comparar, mas quer dizer, tinha a pretensão de ser algo parecido com o que a França fez ao construir seus boulevards e tudo mais, né? Só que aqui deu no que deu. É um hospital chamado Hospital da Gamboa que sobreviveu lá em cima, ali em cima não, ali numa ladeirinha, no Santo Cristo, sabe? Aí você vai e tem uma igrejinha linda. Eu devia até postar umas fotos aqui, mas eu não sei postar. Talvez eu aprenda rapidamente. Eu queria ter falado sobre isso. Falado da consulta médica que eu tive, dos remédios que eu andei tomando, sabe? Contar que eu virei avô. Isso eu escrevi lá no Café Impresso, ou no Café nas Nuvens. Vamos ler lá que eu virei avô. Né? Mas aí acabei falando dessas minhas obsessões filosóficas, que, enfim, eu acho justificáveis. Eu queria a minha pretensão, que jamais alcançarei nesta vida, que era restabelecer essa confiança dos homens, né, na sua relação com a natureza e com os outros homens. Né? A sua capacidade de compreender facilmente o mundo à sua volta, ou com uma relativa facilidade, né? Porque há um vínculo entre a minha inteligência e o mundo. Porque eu faço parte desse mundo também. Só que eu tenho essa inteligência, essa capacidade reflexiva. 23, 24 minutos, né? Fala pelos cotovelos. Um sujeito loquaz. É isso. Boa noite, obrigado. Nem sei que título vou dar esse